Olá, meus alunos do primeiro ano. Nós vamos ver hoje o capítulo 19, que fala dessa América pré-colombiana, né? A América antes da chegada do elemento europeu. E com civilizações incríveis. Não vamos estudar todas, mas vamos ver um pouquinho dos Incas, dos Maias, dos Astecas e também dos Olmecas, né? Povos incríveis que fizeram construções magníficas, tinham uma arquitetura desenvolvida, uma arte maravilhosa, agricultores, politeístas, trabalhavam muito bem a técnica da ourivesaria. O que é ourivesaria? Nós já estudamos, lembra? A arte de trabalhar com o ouro. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma dessas civilizações. É uma aula síntese, tá? E dentro do capítulo 19. Olha, eu começo com essa imagem aí, que eu acho maravilhosa. Muito do que a gente sabe, das civilizações, a gente sabe através dos materiais gráficos que foram deixados, desenhos, esculturas. No caso, a gente tem principalmente nos astecas e dos incas registros que eles fizeram nos seus famosos códices, desenhos. Os maias também deixaram desenhos em cascas de árvores. E nós temos a questão, quando chega o elemento europeu, principalmente os jesuítas também fizeram aquarelas. Então, eles viram esses povos. Então, a gente tem a noção de como era a indumentária, como esses povos usavam enfeites, eram vaidosos, né? Tanto na arte plumária, que é a arte que eles faziam, enfeites, tipo de cocares, braceletes, colares, com penas, como também com ouro. Todos esses três povos, né? Esses povos, eles teciam os animaizinhos dessa região, a lhama, a alpaca, a vicunha. Então, eles teciam a lã, né? E são regiões frias, principalmente os povos andinos, né? Ali na Cordilheira dos Andes, os incas que a gente vai estudar. Então, teciam, guerreavam, plantavam, construíam, né? E quando você pensa assim, olha, chegam os europeus lá, né? Os colonizadores, entre aspas. Então, a gente acha que eram populações pequenas, engano, eram populações imensas, eram milhões de habitantes. Acredita que os astecas, principalmente, eram mais do que milhares, eram milhões de indivíduos, tá? Vamos começar a trabalhar em cima das imagens, que fica mais fácil. Olha só, essa Pedra do Sol até circulou um tempo na internet, uma notícia, uma informação falsa falando que era o calendário maia. Não é. É uma pedra do povo asteca. É uma pedra que pesa 24 toneladas e simbolizava o ciclo anual, o tempo de plantar, o tempo de colher, né? Essas divindades, todas elas têm uma referência ao sol, tem deuses ligados ao sol. E eu acho interessante também que as representações dessas divindades, o rosto, a face, são rostos amedrontadores, cruéis. E parece que eram divindades, assim, entre aspas, bravas, né? E tudo que acontecia, como uma enchente, uma colheita que não deu certo, um incêndio natural, uma peste, um alagamento, era atribuído à ira dos deuses. Então, para aplacar a ira dos deuses, esses povos tinham o hábito de fazerem sacrifícios, e sacrifícios humanos. Jogou muito sangue, né? Principalmente entre os astecas, a gente vai ver isso, nas oferendas que eles faziam de corações, de guerreiros que eram sacrificados nos altares das suas grandes construções piramidais. Mas eu quero começar falando primeiro dessa questão do tempo. A gente às vezes tem uma noção do tempo linear, né? Que o tempo é uma linha, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril. Às vezes sim, essa ideia do tempo sendo uma linha. Esses povos têm uma ideia, desculpe, do tempo circular, como se fosse ciclo, um ciclo eterno, né? Começa, termina, começa, termina, começa, termina. Então, esses calendários, de uma maneira geral, são representados de forma circular, né? E lembrando também que esse trabalho, olha só, é um trabalho de baixo relevo, né? Foi esculpido numa pedra imensa, vocês estão vendo? Isso não é pintura. Aí eu trago aqui para vocês verem quando esse desenho foi, né, feito. Foi uma representação feita até pelo computador. Só para vocês verem, só com as linhas, para vocês observarem os desenhos, a geometrização, quantos detalhes, né? A gente falaria aí para vocês os estudos feitos em cima dessa pedra, quanta coisa tem
para a gente falar, né? E quanta coisa tem para a gente estudar e tentar entender. Mas, por hora, eu só apresento para vocês um pouco desse calendário, né? O tempo circular, já falei, né? E aqui a região, olha, onde as civilizações que a gente vai falar hoje correspondem. Aqui o Império Azteca, a gente vai ver nessa região que equivale ao México, né, hoje. O Império Maia, aqui na América Central, olha, a gente vai falar também dessa região. E o Império Inca, aqui na América do Sul, somente nessa região ao longo da Cordilheira dos Andes, tá? Bom, lá em cima, no Império Azteca, lá no Golfo do México, a gente tem a zona do povo Olmeca. E dizem que os aztecas, os olmecas foram ancestrais dos astecas. Então, os astecas são descendentes dos olmecas, que são povos bem antigos, né? E sobre os olmecas, a gente tem essas cabeças que eles fizeram gigantes, que simbolizariam, né? Nada a gente pode afirmar com certeza, ou guerreiros, ou líderes, ou divindades, né? São sempre esses homens com essa espécie de um capacete, um adereço na cabeça. E são cabeças bem grandes. Qual seria a função? Porque elas foram esculpidas. Difícil a gente afirmar para vocês qual seria a função dessas cabeças. Aí eu trouxe uma foto e elas começaram a ser descobertas a partir do século XIX, de uma dessas escavações aí, para vocês verem que elas realmente são cabeças grandes se comparada com o corpo humano aí dos trabalhadores que organizaram. Os olmecas estariam, gente, ali no Golfo do México, há 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos, quase 2.000 anos antes de Cristo. São povos bem antigos, né? E além dessas cabeças, os arqueólogos conseguiram também identificar algumas outras figuras que foram esculpidas, como um dragão, uma espécie de dragão olmeca, um deus do labirinto, também uma serpente emplumada. Essa serpente emplumada aparece em várias civilizações pré-colombianas. Seria uma serpente gigante, com dentes medonhos e com penas, com plumas ao longo do corpo dela, né? E também os olmecas, eles realizavam sacrifícios de sangue para satisfazer seus deuses, né? Que eu já comentei para vocês. Bom, sobre as cabeças eu já falei. Também foram achadas máscaras feitas não só de pedras, como calcário, mas também pedras que em várias civilizações são consideradas sagradas, ligadas a rituais, como a pedra jade, né? Aí vocês estão vendo uma máscara. Muito bem. Eles também tinham uma agricultura, né, uma dieta nutritiva de vegetais, peixes, crustáceos, e a principal cultura, a plantação deles principal de todos esses povos era o milho. Né? O milho foi o rei aí dos vegetais para todos esses povos, né? Muito bem. Por volta dos anos 400 antes de Cristo, eles desapareceram. E acreditam, então, que evoluíram, né? Que seriam, então, os ancestrais dos astecas. Muito bem, povos mesoamericanos, metade, no meio, né? São esses povos que habitaram lá onde, quando eu acabei de mostrar no mapa, aquela região que fica na América Central, né? Quais os países que abrangem hoje? Seria México, Guatemala, Honduras, Belize, olha lá, e que vocês estão vendo no mapa, os povos mesoamericanos e aqui os países correspondentes hoje. A gente vai falar sobre esses povos, né? E os povos andinos, que habitaram a região equivalente à Cordilheira dos Andes da América do Sul. Quais os países hoje? Equador, Peru, Bolívia, Chile. Então, é isso que a gente vai falar. Aqui está, olha, o mapa, né? E aqui a região correspondente. Muito bem, então aqui uma síntese para vocês. Olha, são outros povos também, não vamos falar sobre todos. Os povos mesoamericanos, a gente vai falar sobre os maias e sobre os astecas. E dos povos andinos, eu vou falar dos incas e vou falar também desses povos que habitou a planície de Nazca. Eu encerro os incas mostrando esses desenhos gigantes, misteriosos do povo Nazca para vocês, tá bem? O que eles têm em comum? Politeístas, todos eles acreditavam essas civilizações em vários deuses, desenvolveram a escrita, utilizavam matemática, demonstravam conhecimento da astronomia, tinha observatórios de astronomia, né, em pedras, lugares mais altos,
faziam muitas construções usando a pedra e são famosos pelos seus sacrifícios de rituais, né? Rituais de sacrifícios humanos. Vamos começar dos maias, né? A civilização maia de 2000 a.C. a 900 anos depois de Cristo. Região que eles ocupam hoje seria Guatemala, Honduras, México e Belize, né? Eles tinham um poder centralizado, eles tinham uma organização social, faziam cerâmica, a pedra jade também eles trabalharam, eu já expliquei. Tinha uma pintura muito expressiva, muito realista, com cores vivas, principalmente dentro dos seus templos. Uma organização de cidades, a gente nota isso pela organização das suas ruínas, né? Cidades bem organizadas, todos eles, as cidades deveriam ser lindas pelas ruínas, né, que eles deixaram. Quando a gente faz a reconstrução pelo computador, né, baseado nas ruínas, as cidades são esplendorosas, né? Muito bem, todos esses povos construíam pirâmides, mas diferente dos egípcios, que eram pirâmides destinadas a túmulo, as pirâmides desses povos eram lugares de sacrifícios, né? Era onde eles faziam esses rituais, onde ficavam os sacerdotes. Raramente o corpo de um governante era depositado dentro de uma dessas pirâmides, mas também teve algum caso. Mas, de uma maneira geral, era lugar de sacrifício. Trouxe aí a pirâmide maia para vocês, com 4 faces, 7 patamares aí, olha, são incrustadas em relevo, vocês podem ver, né? A escadaria de um lado e do outro, toda feita em relevo aqui, né, com simbologia. Aqui vocês estão vendo, olha, a simbologia também com esculturas e a beleza, né, gente, plástica dessa construção. Eles transportavam essas pedras usando, acredita-se, né, madeira, uma espécie de rolamento, roliças, né? Colocava madeira, transportavam as pedras em cima dessa madeira, né, com auxílio de cordas. Não usavam animais para transportar, tem muito trabalho humano, né, gente? E as pedras seriam grudadas com uma espécie de argamassa, uma espécie de massa. Lembram que as pirâmides egípcias não tinham argamassa, né? Esse é o templo de Kukulkan, né, em forma de pirâmide. Cultuavam esse deus que eu já falei, que era a famosa serpente emplumada. Se vocês observarem, ela tem uma de serpente emplumada de cá e outra de cá, né? E dizem, não sabemos se é por um acaso ou não, que no equinócio a sombra da escada refletida aqui, ó, nesses patamares, lembra também uma grande serpente. Muito bem, aí eu trouxe toda a matemática dessa arquitetura, né? Os patamares são 30 metros, são 364 degraus. Com o topo vão dar 365 degraus, que seriam os dias do Adar. O que é o Abá? Seria o calendário do povo maia. Então, eles teriam uma espécie de calendário dividido em 365 dias, né? Então, essas construções chamam a atenção, não só pelos detalhes artísticos, mas também esses detalhes ligados à geometria, à acústica também, esses detalhes astronômicos. E os famosos códices maia, eles tinham uma noção de numeração, tinham conhecimento do zero. Códices maias são livros que eles fizeram em cascas de árvores. Tem alguns estudos no sentido de decifrar, mas não foram decifrados completamente ainda, né? O sistema de numeração, sim. Mas olha só que bonito, vocês estão vendo aqui que tem ilustrações, tem texto. Acredita que seria alguns desses símbolos ligados a um som. Teria uma maneira de traduzir, né? Mas um trabalho dificílimo. Nós vimos lá, quando a gente estudou a civilização egípcia, como foi difícil a tradução dos hieróglifos, né? Demorou muito tempo até serem decifrados, né? Assim, esperamos que um dia também esses códigos sejam decifrados, né? O papel era a casca de árvore, que eu já expliquei, e o sistema de numeração bem objetivo. Olha, eu tinha noção do zero, e olha como eles se organizavam. O 1, né, representado uma bolinha, o 2, 2, o 3, 3 bolinhas, 4. Aí quando chega no 5, um tracinho. O 6, um tracinho e uma bolinha, até o 9, né? O 9, um tracinho e 4 bolinhas. O 10, 2 tracinhos. O 11, 2 tracinhos e 1, e assim por diante. Então, um sistema bem nacional, bem criativo também, né? E os códices aí são espalhados em vários museus, principalmente da América Latina, né? Tem também na Europa, na América do Norte também, museus que
que tem no seu acervo os famosos códices maias. Olha, são livros de capa dura, como eu disse, são cascas de árvores, eles são dobráveis, né? E aqui vocês podem ver que entre o texto, quem aparece? Olha, a serpente emplumada, ela está aí. Gostaríamos de saber o que está sendo, o que eles escreveram, o que eles estão relatando, né? Bom, sobre astronomia, eu trouxe aí, olha, uma das rodas do calendário maia, né? Ele representava, como eu disse, 365 dias do ano, 365 dias de um ano, né? E 6 horas. Então, só que o ano deles tinha 18 meses e cada mês com 20 dias, né? Então, nesses calendários, eles tinham os movimentos da lua, das estrelas, do próprio sol, as estações do ano, qual a época de cultivar, qual a época de colher, né? De plantar e de colher. Aí trouxe mais um pouquinho, olha, sobre os códices, olha, existem mais de 15 mil textos, gente, é muita coisa, né? É muita coisa, eles escreveram muito. Eles tinham até um deus responsável aí, né, ligado à escrita, que é o deus Itzamna, que seria o inventor da escrita. Ele é representado por um homem mais velho, com o nariz pontiagudo, com um queixo maxilar quadrado, né, nariz tipo um bico de falcão, seria o deus maia relacionada à escrita. E na pintura das suas cerâmicas, a gente está vendo aí, por incrível que pareça, é uma cena de guerra, uma cena de batalha, a gente pode ver como eles eram vaidosos, com quantos adereços, todos eles, todos, astecas, incas, os maias, adereços de cabeças, adereços de braços, colares, como eu disse, teciam a lã, né? Usavam também a arte plumária, e observem a representação do corpo humano, né? O perfil, a pessoa diferente, lembra da arte egípcia, quando os egípcios representavam o corpo erradamente na lei da frontalidade, né? Os 2 ombros de frente, cabeça de lado, pernas de lado. Aqui não, o corpo está de perfil, certinho, um ombro atrás do outro, né? E aí, olha os penteados, olha os adereços, né? Eram povos vaidosos e acredito que muito bonitos também. As pinturas dentro dos templos com cores fortes, retratando aí as suas divindades, relatando fatos ou batalhas ou história dos seus governantes também. E os instrumentos musicais, vocês estão vendo aí, olha, novamente, o corpo representado anatomicamente certinho no sentido da postura. Eles estão de lado. Então, se eles estão de lado, eles conseguem fazer isso, representar um ombro aqui e o outro lá, né? E não os 2 ombros para frente. Essa figura aqui que está levemente virada para frente, aí sim, é uma representação anatomicamente bem observada, né? Com relação às posições do corpo humano. E essas cores vivas que eles usavam. Aqui a gente está vendo o zoomorfismo, seria a escultura de uma rainha representada através de uma figura humana saindo de dentro da boca de uma serpente, né? Isso também faz parte de um templo, da decoração de um templo maia. Então, essa denominação rainha foram os pesquisadores do século XIX, né? Poderia ser uma divindade, poderia ser uma referência à deusa, como eu disse para vocês, a serpente emplumada, né? A gente não pode afirmar que seria uma rainha, só essa observação para vocês. E as máscaras funerárias, são máscaras colocadas nos corpos na hora do sepultamento, né? Usavam jade, usavam outras pedras, usavam às vezes o ouro também. Bom, fizeram ruas pavimentadas, pavimentos com pedras, construíam templos, palácios, pirâmides, né? Pirâmides escalonadas, vocês viram lá que tem aqueles patamares das escadas. Fizeram estruturas para jogos, todos praticavam uma espécie de jogo de bola, né? Acreditam que às vezes o time perdedor era sacrificado, fazia uma bola muito pesada, a bola teria que passar num aro e o jogador não poderia tocar nem com as mãos nem com os pés, só ou com a cabeça ou com a parte do tronco. Dizem que os jogadores deveriam ficar muito machucados, porque era uma bola grande também. E aqui vocês estão vendo aqui uma representação da nossa época, um desenho, né, tentando entender esses jogos, e aqui o campo onde esses jogos eram realizados. Alguns tinham até arquibancada. E aí as ruínas, né, que a gente tem das cidades maias. Quando a gente faz a reconstrução, as cidades são muito bonitas, né, com palácios, com esses campos de futebol, com praças, tinha o sistema de irrigação, né? Bom, vamos falar mais um pouquinho de outro povo, senão não dá tempo, a aula é curtinha. Os incas, né, por volta de 3.000 anos, também antigos, né, gente?
Só que com a chegada do elemento europeu, principalmente com as doenças, foram também dizimados, né? Principalmente a varíola que chegou no Império Inca com a chegada dos espanhóis lá nos 500, né? Nos 1500. Muito bem, então eles estão ali na Cordilheira dos Andes, onde é Peru, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, né? E decaíram com a dominação espanhola. Bom, primeira cidade deles, Cusco, politeísta, que tiveram milhões de integrantes, como eu falei para vocês, também faziam sacrifício, dominavam a astronomia, tinham um calendário de 12 meses, a arte deles muito ligada à região, como todos os outros povos, faziam esculturas com entalhes e cerâmica, tanto para o cotidiano, com peças que eles usavam no dia a dia, como peças usadas em rituais, né? E as formas que eles usavam eram formas de animais, como felinos, como serpentes, nós acabamos de ver, vamos ver novamente aqui nesse povo. Faziam a ourivesaria, que é a arte de trabalhar com ouro, teciam a lã, teciam também o algodão, conseguiam já tecer o algodão. E a lã deles era retirada dos bichinhos, das lhamas, das alpacas e das vicunhas. E usavam também, o povo inca, uma espécie de poncho. Conhecem poncho? Parece uma manta e você tem espaço, só o buraco de colocar a cabeça. Então, seus braços, você fica bem quentinho ali. Até hoje, o povo, quando você vai ali pelo Peru, quando você vai em Machu Picchu, você vê lá os locais usando essa vestimenta ainda que eles chamam de poncho. Tinha uma arquitetura muito desenvolvida, principalmente, gente, as edificações dele, quando eles faziam os muros de pedra, as casas de pedra, o encaixe era tão perfeito que não precisava da argamassa. Era um encaixe tão perfeito, olha que vocês podem ver, tão certinho que não nascia nenhuma plantinha. Olha, vocês vão ver aqui na sequência a cidade de Machu Picchu, onde ficou do jeito que os incas construíram, não nasce nenhuma plantinha aqui nesses encaixes. Só que algumas casas foram reconstruídas, né, pelos pesquisadores, mais ou menos da nossa época, né, por volta ali do século XX, algumas dessas casas foram reconstruídas, porque virou um lugar de visitação. E onde foi reconstruída, acaba que nasce uma erva aqui, uma espécie de graminha, né, mostrando como eles eram bons nisso e hoje não se consegue fazer como eles. E a famosa cidade de destaque do Império Inca, que foi Machu Picchu, né? Significa velha montanha, uma cidade localizada a 2.400 metros de altitude, no vale do rio chamado Urubama, atual Peru. Então, vocês estão vendo aí, olha, essas casas todas tinham cobertas, e também, a que eu contei para vocês, né, quando eu estava na quinta série, uma professora que, eu sou estudante da escola pública, fui estudante da escola pública, e me lembro de uma aula da professora, ela juntou vários alunos e colocou a gente numa sala, ela trouxe uns slides, e ela tinha ido em Machu Picchu, havia feito uma viagem em Machu Picchu, e ela falava isso, das pedras, e ela trazia as fotos, falava, olha, aqui onde os incas fizeram não nasce nenhum capinzinho, e onde foi reconstruído, as ervas daninhas nascem, né? Mostrando como eles eram bons construtores. Olha, agora você vê como a da professora é boa, muitos anos depois a gente não esquece, né? Quase mais de 50 anos depois. Muito bem, aí um pouquinho da cidade, as casas, como eu disse, eram cobertas, esses telhados aí, eles caíram com o tempo, né? Mas uma cidade maravilhosa, um dos lugares mais visitados no Peru, né? Para você chegar, tem que fazer uma trilha até chegar aí. E olha que bonito, todos os anos é uma cidade bonita, o rio fica lá embaixo, né? Em todas essas encostas aqui do lado, eles plantavam, tinham pontes elevadiças, né? Eles estavam preparados para ataques, para passar para o outro lado da montanha e aquela ponte ser, né, ser alçada para o outro lado. Acredito que poderia ser um lugar também de refúgio, de proteção para o imperador, né? Por que construir uma cidade em um lugar tão longínquo, de tão difícil acesso, né? Ela foi descoberta em 1867 por um alemão, depois isso ficou meio adormecido, depois teve outros que voltaram na região. Então, o processo aí de descoberta oficial, de restauração, é um processo longo que eu não vou falar agora não, senão vai demorar muito e não é o objetivo dessa aula. E em 2007 foi eleita uma das maravilhas do mundo moderno, teve uma eleição aí, uma eleição pela internet. Então, foi um dos lugares mais votados foi Machu Picchu. Muito bem, eu trago um pouquinho para você sobre a história de Machu Picchu, você pode ler com calma, né?
seria um lugar de proteção para o imperador, né? A palavra Machu Picchu significa velha montanha. Vamos ver mais um pouquinho da arte dos Incas. Olha, uma representação na ourivesaria do seu deus Inti, que seria um dos deuses mais importantes, né? O deus Sol. Olha que representação bonita, feita em ouro. E como eu disse, os locais, quando você visita o Peru, né? Essas cores vivas que esse povo andino ainda hoje usa, esses padrões geometrizados, ó, que eles tecem a lã, isso é herança do povo inca, né? Essa beleza que tem o artesanato local, essa coisa, esse padrão geometrizado, essas cores fortes, e ainda tecem usando a lã, principalmente da lhama. Bom, e a gente está vendo em Machu Picchu, a gente tem alguns lugares de sacrifícios e também observatórios astronômicos, são lugares diferentes do resto, né? Já falei da ourivesaria. E uma curiosidade sobre esse povo também que habitou aí essa região que equivale hoje ao Peru, no deserto de Nazca, a gente tem esses famosos geoglifos, que são desenhos, gente, que a gente só consegue vê-los em totalidade do alto, no caso em avião ou de satélites, porque eles ocupam quilômetros de distância, né? São desenhos, não chega a ser feito com tinta, eles são cavados, eles fazem sulcos de mais ou menos 15 a 20 centímetros, parece que 20 centímetros, às vezes 30, como se fosse um reguinho. Muitos, agora os últimos estudos feitos foi por uns pesquisadores italianos, e eles acreditam que teria uma ligação com poços de água. Vou explicar daqui a pouquinho. Ou eles indicariam onde estariam os poços de água e agradecendo as divindades pela água numa região, né, desértica, eles fariam esses desenhos grandes para que os deuses lá do alto pudessem vê-los. Mas tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês, uma curiosidade, que teve um best-seller nos anos 70, um livro que vendeu demais, que se chamava Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. Ele fala que muitos povos antigos tiveram contatos com povos que vinham das estrelas. Então, ele cita aí o deserto de Nazca. Ele fala que seriam povos que pudessem ver referência de aterrissagem, né? Uma referência para quem vinha lá do alto. Não podemos comprovar, esse livro foi muito criticado, virou um filme, depois tem um filme, vocês podem ver aí pelo YouTube, Eram os Deuses Astronautas. Mas tem muita coisa que a gente fala, nossa, gente, é impressionante, né? Qual o objetivo, né? São 5.000 quilômetros quadrados, né? Como fazer esses geoglifos? Eles vão subindo por montanhas, eles passam em vales, eles passam onde eram leitos de rios. Né? Olha, alguns lugares realmente são os geoglifos. É parte de um daqueles desenhos que formam, às vezes, aspirais, animais, símbolos abstratos. Não lembram um pouso, um campo de pouso, uma pista, né, de aterrissagem de aviões da nossa época? São os mistérios desses povos antigos. Olha, e esses desenhos, esses geoglifos não são desenhos, né, que são riscados na pedra, eles só podem serem vistos do alto, olha só. E são patrimônio mundial, né, tombados pela Unesco desde 1994. E a última pesquisa está ligada à Universidade de Roma, né, são pesquisadores, especialmente uma pesquisadora, a doutora Rosa Lazaponara, e ela fala, então, que esses geoglifos teriam ligações com os puquios, que são poços de água. Todos eles dariam a localização dos famosos puquios, que são esses poços que esse povo construía e teria que zelar muito, num lugar onde a água era difícil, né? E esses riscados por quilômetros seria uma forma de fazer referência aonde estavam localizados os poços de água e agradecer as divindades pela água também, né? Então, depois vocês leem com calma esses tratados aí, né? Essa presença da água, a relação desses desenhos com a água, desses geoglifos com a água, e são mistérios ainda que a gente não pode afirmar certamente qual seria a função. Olha só, gente, e são desenhos bem geometrizados, aranha, aqui vocês estão vendo aqui uma espécie de beija-flor, de colibri, né? Vocês viram um macaco, outros símbolos são espirais, eu acho fantástico. E para encerrar, eu vou falar da civilização asteca, que ela é de 1168
a 1521 depois de Cristo, né? Eles foram detonados, principalmente por Hernán Cortés, o espanhol, um líder espanhol que ficou de olho aí, achando que os astecas teriam muito ouro, né? Destruiu uma cidade aí maravilhosa, vocês vão ver na sequência, uma cidade esplendorosa, uma das cidades talvez mais lindas desse planeta, que foi detonada e em cima dela construída uma nova cidade, que é a cidade do México. Aqui vocês estão vendo a reconstrução de Tenochtitlan, que era essa cidade asteca, né? Onde ficava o imperador asteca, no caso, quando chega Hernán Cortés, era o imperador Montezuma II, e aqui vocês estão vendo ruínas dessa cidade e a atual cidade do México, que foi construída em cima dessa cidade. Ô, gente, Tenochtitlan dizem que era uma espécie de Veneza, ela ficava como uma ilha gigante num lago, e os canais passavam como se fossem ruas, pelas casas, pelos palácios, pelos prédios. E tem relato dos espanhóis quando chegam, com muita dificuldade eles chegaram, Hernán Cortés foi chegando devagarinho, como um amiguinho, e o resto da história vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Teve um massacre. E essas cidades têm relatos dos espanhóis contando que coisa linda, né? E só comparadas em termos de população, de grandiosidade, a Constantinopla, que estava lá no Oriente, e Nápoles, que era uma das maiores cidades da Itália e da Europa nessa época, em número de habitantes e em tamanho, né? Então, Tenochtitlan foi considerada a capital do Império Azteca, né? E localizava-se onde hoje é a cidade do México. E aí uma reconstrução, olha que coisa maravilhosa, gente, uma ilha gigante ela estaria, os canais passariam, olha, entre ela, canais das águas desse lago, templos, praças, jardins, lugar desses jogos de bola, que eles também tinham, os astecas tinham esses famosos jogos de bola que eu falei para vocês. Ô, gente, olha a questão. Esse lago, a cidade do México, foi construída aqui em cima. Não existe mais esse lago, não tem mais essa água linda que vocês estão vendo nessa reconstituição. E um dos grandes problemas que a cidade do México enfrenta é a falta d'água. Incrível isso, né, gente? Incrível. E aqui desenhos tentando imaginar como seria, baseado nas ruínas, como seria essa linda cidade aí, capital do Império Azteca. Olha que beleza, gente. Jardins, né? Água abundante também. E a representação do europeu mostrando a invasão de Tenochtitlan, né? Quando Hernán Cortés entra nessa cidade, achando que teria muito ouro. Dizem que até hoje acham que teria escondido em algum lugar do México tesouros o ouro de Montezuma II, né? Muito bem, eu trago um pouquinho sobre a cidade, a referência. Tinha um mercado, gente, olha só. Esse mercado poderia ser frequentado por 70 mil pessoas. Não era cidadezinha qualquer, não. Já falei quais eram as cidades dessa época, né? Quando chegam os espanhóis, tão grandes quanto Tenochtitlan, né? E não era um povo primitivo, era um povo inteligente, organizado socialmente. E os astecas eram cruéis, tanto nos seus rituais, gente, quanto nos impostos. Os povos que viviam ali ao redor dessa cidade tinham que pagar impostos para o imperador asteca. Tanto é que Hernán Cortés ele se torna aliado desses povos que eram explorados pelos astecas. Foi um dos trunfos que ele consegue, né, para entrar e destruir o Império Azteca. Outra coisa que a civilização azteca e todas essas aí não conheciam o cavalo vem com os espanhóis, diz que eles ficaram amedrontados quando viram os cavalos. Parece que Hernán Cortés, se não me engano, eram 16 cavalos, apenas 16 cavalos. E os astecas tinham muito medo, principalmente pela boca cheia de dentes que os cavalos tinham, as grandes patas, era um animal desconhecido, né? Olha só, eu trouxe em negrito para vocês. Nós temos duas historiadoras, a Maria Lígia Prado e a Gabriela Pellegrino. E no livro delas, que chama A História da América Latina, ela em negrito aí uma citação delas. Olha, quando Cristóvão Colombo chegou ao continente, topou com a Terra com mais de 57 milhões de habitantes, sendo que mais de 21 deles estavam ali pelo México. A gente não tem essa ideia, né, gente? Olha só, 57 milhões. A gente acha que eram pequenos povoamentos, né? Pequenos núcleos, e não era assim. E os sacrifícios humanos, nos desenhos das astecas, eles também relatam. Vocês estão vendo os sacerdotes tirando aí
o coração de um guerreiro, né? Ou de um dos jovens do próprio povo, oferecendo aos deuses. Olha, esse aqui já foi sacrificado nos degraus, nas escadarias dessas pirâmides. E os astecas também construíam pirâmides, olha só. Novamente, eles dão a famosa serpente emplumada, eles dão o nome de Quetzalcoatl, que seria essa divindade aí, medonha, né? Com dentes avassaladores, essa boca gigante e cheia de penas. Provavelmente deveria voar, né? Já pensou, gente, uma serpente gigante com penas, né? Bom, e nas pinturas eu trago aí os motivos religiosos, as cores, novamente a divindade aqui, ó, devorando um guerreiro, os adereços que eles usavam, né? E os calendários, os astecas também tinham um calendário. E nessas representações a gente tem também aquarelas que os jesuítas espanhóis fizeram. Então a gente consegue ver os enfeites, a cidade, né, o tipo de arma que eles usavam. Vocês estão vendo aí que povo bonito, né? Que representação bonita. Até as armas são decoradas, os escudos, os cocares, né? Uma espécie de estandarte que eles carregam, né? E muitas dessas pinturas também foram encontradas nos famosos códices. Os astecas também têm esses livros, né, feitos em cascas, né? Também foram encontrados no interior das ruínas alguns desenhos, né, que contam um pouco desse mundo imaginário desse povo. Escultura, faziam máscaras decoradas com coral ou pedras semi-preciosas, como vocês estão vendo. A mandala, né, ou a pedra do sol, a pedra asteca, que é erroneamente chamada de calendário maia, não é. Aqui como ela foi encontrada, aqui como ela deveria ser, né? Vocês estão vendo que aqui tem uma mão, olha, a divindade central, ela segura a direita e a esquerda, são duas mãos, como se fossem garras, vocês estão vendo aqui, olha, com unhas brancas que seguram tanto aqui na direita, ó, quanto aqui na esquerda. Cada uma dessas mãos segura um coração, né, de ritual. Muito bem. E outra curiosidade sobre os astecas, gente, eles extraíam um líquido do cacau, né? Além de plantar algodão, feijão, abóbora, o milho, como eu já falei, plantavam o cacau também, o tabaco. E eles tinham uma bebida que eles extraíam do cacau que eles chamavam de chocoalte, que quando foi levado para a Europa virou aquele sucesso, né? Tanto o cacau quanto a bebida, né? Uma espécie de ancestral do chocolate aí que vocês conhecem, né? Bom, já falei das características dos astecas, o apogeu deles entre 1420 e 1520, né? Hernán Cortés chega aí em 1521, com a chegada deles, essa civilização começa o declínio, muitos guerreiros são mortos, os espanhóis invadem a cidade deles, né? E uma arte muito organizada, um povo muito organizado, como eu disse para vocês, cobravam impostos, faziam trabalho tanto em pedra quanto em argila, como em pedras semi-preciosas, como jade, trabalhavam no ouro, né? Faziam joias de ouro, e as máscaras também dos seus rituais, que podiam ser de terracota, eu já expliquei em outras aulas, o que é terracota, né? É a cerâmica que vai ao forno, né? Então ela fica mais durável. Terracota, terra cozida. Faziam também os códices e as máscaras mortuárias também. As cores tinham uma simbologia. Teciam algodão, também, principalmente o algodão, né? E tinha uma música, eles tinham instrumentos musicais ligados aos rituais. A gente vê que aparecem esses instrumentos nas suas pinturas, quando eles registram os seus guerreiros, os seus sacerdotes. As famosas pirâmides, nos lugares mais visitados do México, do Sol e da Lua, né? São as duas referências maiores da arquitetura também astecas. Essas duas pirâmides, vocês estão vendo, as pirâmides do Sol e da Lua. Em degrau, já falei para vocês qual a função da pirâmide. Aqui essa foto eu acho genial, né, gente? Olha, a cidade do México atrás e as ruínas dessa linda cidade que nós acabamos de ver aí, que foi detonada, né? E os famosos códices astecas mostrando aí. Bom, sobre os jesuítas, eu trouxe aqui para vocês Juan de Tovar, que no século XVI ele fez algumas aquarelas, olha, relatando o povo asteca. Ele desenha Montezuma II, dizem que era muito vistoso esse guerreiro, esse imperador, né? Pelos seus adereços, inclusive pelo seu porte físico. E foi o grande último rei asteca, né? Então, representado aí por essas aquarelas
do jesuíta aí. E esses desenhos também desse mesmo jesuíta, mostrando os rituais, onde onde o rei asteca está assistindo aí o sacrifício. Vocês estão vendo aqui, olha, o sacrifício, um guerreiro já foi sacrificado, esse aqui está a caminho de ser sacrificado, bailarinos dançam nesse ritual. Então, são essas aquarelas, né? Em Montezuma II, esse último grande rei asteca, tem um pouco da história dele aí. Diz que era um senhor cruel, um imperador guerreiro também, né? Como eu disse a vocês, cobravam impostos dos povos que ficavam ali ao redor da cidade deles. O imposto tinha que ser pago ou em ouro, ou em grãos, ou em trabalho. Então, eram povos que sacrificavam os outros que não eram, né, da mesma cidade, no caso ali, como eu mostrei para vocês, né? E a soberania desse império também. E olha, o início da aproximação entre espanhóis e astecas foi amigável, presentinho de um lado, presentinho do outro, e o final, já contei para vocês o que aconteceu, né? E para a gente encerrar, tem aqui, né, os séculos equivalentes a esses povos, qual o lugar que eles ocupavam, a arte que eles mais se destacaram, e aqui o principal deus de cada um desses povos, né? Lembrando que são politeístas. Eu estou lendo um livro, Uma Breve História do Tempo. O historiador fala que, já pensou se fosse o contrário? Se incas e astecas tivessem chegado lá na Europa e detonado com os deuses cristãos, derretido todas as esculturas de ouro, invadido as catedrais, transformado as catedrais em celeiros, feito os europeus escravos, levado doenças, né? Imposto as suas divindades aos europeus. Se a gente imaginasse a história se colocando no lugar do outro, né? Se o ataque, se a destruição tivesse partido dos astecas e dos incas chegados na Europa, né? Destruindo toda uma cultura, como os europeus fizeram com essas civilizações aqui. Bom, cada um desses conteúdos, leiam mais um pouquinho, tentem ampliar. Isso é só uma aula revisão, né? É uma revisão do capítulo 19 do livro de vocês. Tentem estudar um pouquinho mais, abrir, porque é parte da nossa história. Nós viemos desses povos aí, tá? Espero ter ajudado. Um beijo, até a nossa próxima aula. Beijo.